Bom, estamos aqui. A primeira aula de todas. Introdução ao Photoshop. Acho que a primeira coisa é, vamos abrir o Photoshop. E é assim que você abre o Photoshop, você vai ver essa tela, né, maravilhosa. E vamos ter aqui algumas coisinhas, né, criar um novo arquivo. Open, enfim, vamos aqui, criar new. Vamos criar um arquivo novo. Aqui já começa uma das coisas que eu acho mais importantes na hora de desenvolver o próprio projeto pessoal. Quando eu falo que as coisas elas começam pelos fundamentos, eu não tô de sacanagem, né? Se você abre um arquivo de maneira errada no Photoshop, posteriormente isso vai te causar problemas. Por exemplo, eu começo um arquivo novo e ele não tem tanta resolução. Então, eu consigo desenhar, mas eu fico limitado, por exemplo, no número de detalhes, né? O tamanho do brush vai afetar muito a qualidade final. Então, se você tem um arquivo muito pequeno, você vai ter que trabalhar com um brush muito pequeno, com pouca resolução. Posteriormente, isso pode virar um grande problema para você, porque quando você precisar adicionar detalhe, pintura, aquilo vai acabar te travando. Então, vamos focar mesmo nesse início, e eu acho realmente importante. Arquivos, uma coisa que eu percebi, que arquivos abaixo de 2000, né, pixels, geralmente eles tendem a ficar um pouco mais pixelados, né? A tendência é você ter menos informação dentro do seu, enfim, dentro do seu trabalho. Eu, por preguiça mesmo, geralmente toco aqui 4444, né? E o arquivo vem quadradinho ali. Mas o que eu quero dizer com isso é que acima de 4000 eu já acho um tamanho ideal, sabe? Eu acho que é um tamanho ideal para você começar, né, a trabalhar o seu, seja lá qual imagem for, assim. Tanto para cenário, obviamente, né? Tem cenários, por exemplo, que eu vou desenhar que eles precisam de uma resolução muito maior. Já cheguei a trabalhar com um cenário de 15.000 pixels, mas no geral, eu acho que acima de 4000 já é um ótimo número, né? Beleza. A resolução, geralmente eu deixo em 300 mesmo, porque é legal, às vezes você pretende... Opa, perdão, às vezes você não pretende, né? Imprimir o que você fez e tal, e às vezes o desenho fica legal, né? E você pinta ele inteirinho e depois você vê que ele tá em 72 pixels e, tipo, não dá pra imprimir porque vai ficar ruim a qualidade. Então, pra evitar isso, sempre faz em 300, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe se vão te chamar pra um evento e vão precisar da sua imagem, por exemplo, pra um evento, eles vão precisar imprimir. Se você não tiver essa imagem em alta resolução, não vai ficar legal, né? E você acaba, às vezes, perdendo uma imagem legal. Então, assim, são prevenções que eu fui aprendendo a criar durante os anos, né? Acho que são uns mindsetzinhos assim, sabe? Que fazem toda a diferença quando você está trabalhando. Então, sem mais delongas, arquivo 4444 tal, 300 pixels, o resto é isso mesmo, né? Eu não mudo mais nada, né? Eu não mexo em mais nada. RGB Color mesmo. Aqui você escolhe como que vai vir seu background. Eu deixo branco e depois eu mudo, né? E dá um create. Como a gente fez todos os lados iguais, o arquivo ele vai vir quadrado. Para mim que gosta de postar bastante coisa no Instagram, então geralmente eu deixo mesmo o arquivo quadrado e desenho. Esses sketches que eu faço, geralmente eles já são pensados para o Instagram, né? A diagramação que eu faço, então eu acabo deixando um quadrado mesmo. Mas eu acho gostoso também trabalhar num formatinho um pouquinho mais longo, assim, né? Porque aí o que acontece? Às vezes eu posso colocar umas referenciazinhas aqui, né? Por mais que eu tenha outro monitor, vocês vão perceber que, tipo assim, ficar virando a cabeça toda hora enche o saco, né? Mesmo se o monitor estiver na sua frente, fazer assim é um saco. Então, naturalmente, você vai ver que é interessante ter as suas referências do lado esquerdo mesmo, ou do lado direito, né? Enfim, depende de qual mão você desenha. Mas, geralmente é isso, meu workflow é esse, né? Eu abro um arquivo num tamanho razoável, acima de 4000, estico, coloco minhas referências do lado esquerdo, e aqui é minha área de trabalho, basicamente, né? Aqui é onde eu trabalho. Se tratando, obviamente, de character design. Beleza? Então, vamos continuar, né? Vamos lá, tem mais coisa.
Como vocês podem ver, não tem nada na tela, né? No sentido que eu só tenho aqui, eu só estou desenhando, né? Não tem as outras informações. Quais são as outras informações que eu trabalho? Eu utilizo muito a timeline. Opa, não, perdão. Não é timeline, é o histórico. Isso, eu utilizo muito histórico. Para voltar, né? Acho que eu tenho mais controle quando o histórico está na tela do quanto que eu quero voltar e tal. Me ajuda muito a eu me achar, né, durante a produção. As layers, né, claramente. Opa! Com certeza, as layers. Color. E essa é a maneira que eu trabalho cores, mas isso a gente vai conversar mais pra frente, né? Eu acho que só em resumo, eu não fico vindo aqui e abrindo as cores toda hora, né? Eu aprendi um método de me guiar pelo HSB aqui, por esses deslizadores de cores, e é por aqui que eu me guio com as cores. E eu sempre, obviamente, deixo ele aberto aqui. Né? E por fim, o Tool Presets. Eu tenho uma variedade de brushes meus que eu utilizo, eu vou disponibilizar para vocês. Tem uns nomes estranhos aqui, mas é porque às vezes você está no meio de um projeto e você precisa criar um brush, aí você coloca qualquer nome e meio que você se acostuma com aquilo. Né? Então basicamente é isso, eu tenho meus... eu não fico... Quando você abre os brushes, né, você vê que eles têm muitas vezes o formato deles aqui. Eu, na verdade, eu me guio muito pelos nomes das coisas, então eu me guio pelos nomes que eu coloquei nos brushes. Então sempre que eu quero um brush X ou Y, eu vou pelo nome dele, né? O Tool Presets, ele basicamente deixa os brushes, né? Ele faz os brushes que você mais usa, ele compila numa pasta só. Então eu gosto muito de usar ele porque eu tenho um escopo de coisas que eu quero fazer e basicamente eu tenho as ferramentas que eu preciso para fazer o que eu quero. Né? Claramente, se eu preciso de uma coisa nova, um brush novo, eu eventualmente acabo criando, mas também acabo adicionando dentro do meu presets, né? Beleza. Bom, acho que é isso, né? O arquivo agora está organizado para mim trabalhar. História que eu vou deixar bem pequenininho aqui, não precisa voltar tanto. Certo? Também, se você apertar o F 2 vezes, tá vendo? Ó, 1, 2. Né? E o Tab, ele volta as informações. Mas enfim, basicamente o que eu quero dizer é que eu deixo também o Photoshop na tela inteira, né? Eu não deixo o símbolo do Windows aparecendo aqui embaixo, nem nada. Eu gosto de deixar só o Photoshop e trabalhar só com tudo na tela. Beleza? Então é isso. Esse é meu workflow. É assim que eu trabalho em 99% das vezes. Acho que é isso. Vamos continuar.